Boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindos para a nossa aula de quarta-feira, dia 4 de novembro. A Pro vai fazer uma chamadinha para ver quem está presente. E daremos, então, início à nossa aula, tá? Vamos iniciar com o conteúdo de ciências, conforme está na planilha. Depois nós vamos fazer uma atividade que tem de bingo lá no livro de português, tá bom? Mas nós vamos seguir a planilha. Então, eu voltei um pouquinho aqui na página 94, porque foi o conteúdo que vocês iniciaram, dia 28/10, né? A Pro não iniciou com vocês, porque nós estávamos fazendo atividade avaliativa nesse dia. Então, vocês fizeram as atividades sozinhos. Na verdade, não eram muitas, né? Mas a leitura ali desse conteúdo, né? Então, o conteúdo aqui, o tema aqui da unidade 11 é a energia do Sol, tá? Foi isso que vocês iniciaram na semana passada. É um conteúdo bem simples esse, tá, pessoal? Não precisem se preocupar. Eu sei que o passado era um pouquinho mais complexo, né? Esse é tranquilo, tá? Então, aí, por isso que a Pro voltou só para retomar, porque eu não iniciei com vocês, né? Então, a energia do Sol, vocês fizeram aqui, observaram, né? A capa de abertura, né? As crianças brincando. Olha só a diferença. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para visualizarmos melhor. A diferença aqui de um lugar para o outro, né? Aqui provavelmente está calor, aqui provavelmente está frio, né? Tudo isso vocês fizeram, então, na aula passada. A energia do Sol e os seres vivos, como nós já sabemos, porque nós já vimos, né, sobre isso, como o Sol é importante, é fundamental, sem o Sol provavelmente não existiria vida na Terra, né? Então, o Sol, ele é fundamental para os seres vivos, tá? Tanto para nós, que somos seres vivos, quanto para os animais, para as plantas, né? Todos os seres vivos precisam do Sol. Então, essa energia, essa luz solar que o Sol nos dá, é algo importantíssimo e fundamental para a vida no planeta Terra, tá? Olha só que importante essa parte, pessoal. Sem a energia do Sol, a Terra congelaria. Por isso, a vida como conhecemos não existiria em nosso planeta, tá? Então, olha só o que aconteceria se nós não tivéssemos a luz do Sol, tá? Como é importante o Sol para nós, então, né? Nós vimos um pouquinho aqui. Para quem chegou agora, nós retomamos um pouquinho lá do início da unidade, o que vocês já viram. A Pro falou que esse conteúdo é um conteúdo bem tranquilo. Nós estamos falando da energia do Sol, o quanto o Sol é importante para a vida na Terra, tá? E aí, na aula passada, vocês viram ali as brincadeiras que são feitas em dias quentes. E nós vamos dar continuidade aqui na página 106, brincadeiras em dias frios, tá? Então, por favor, coloquem o livro lá na página 106, o livro de ciências de vocês, tá? Falamos um pouquinho, então, das brincadeiras em dias frios. A gente vai ver um pouquinho, então, sobre a energia do Sol e os elementos não vivos, tá? Na página, então, 108. Esse parquinho aqui, ele é aquecido, então, pela luz solar, né? Tudo que está aqui exposto vai acabar esquentando, porque a luz solar, ela faz isso, né? Então, é importante tomar cuidado, é isso que está dizendo aqui, tá? Ao você brincar com esses brinquedos. Porque se ele ficou muito tempo exposto ao sol, ele deve estar, provavelmente está muito quente, e você pode acabar se queimando. Então, por exemplo, você vai escorregar aqui no escorregador. Ele ficou exposto ao sol o dia inteiro, tá? Ele está quente, você pode acabar se queimando. Então, é preciso ter esses cuidados, porque o sol, ele aquece muito, né? Os objetos, principalmente os objetos aqui que for de um material que esquenta bastante, como o alumínio, o ferro, tá? Plástico também. Então, é preciso tomar cuidado, tá? Está falando que também esquenta com o sol, tá? É a areia da praia, né? Ou do parque, tá? Ela fica muito quente. Então, assim, você tem que tomar cuidado, né? Pode acabar queimando os pés ali, tá? Usar sempre um chinelo para ficar o pé protegido, né? A areia quando vai no parquinho também, tem que tomar esse cuidado, tá? Então, a Pro vai fazer nessa parte aqui uma leitura rapidamente, porque é importante a absorção da luz e o aquecimento lá na página 109, tá? Além da reflexão, nós vimos lá na unidade passada o que é essa absorção, quando
os objetos absorvem, né, a luz. E o que é essa reflexão, né? Que eles refletem, muito bem. Então, além da reflexão, a absorção também é um dos fenômenos relacionados à luz solar. Além de refletir a luz, os objetos também podem absorvê-la, causando aquecimento. Portanto, é devido a esse fenômeno que a temperatura dos objetos aumenta quando são expostos ao sol. Alguns materiais utilizados para construir os brinquedos dos parques absorvem grande quantidade de luz solar. É por isso que a superfície do escorregador, por exemplo, é aquecida quando ela fica exposta ao sol, tá? Exemplificando, então, aqui a imagem, o que foi lido anteriormente, tá? Então, esse material aqui, ó, o escorregador propriamente, né? Ele absorve muita luz solar, então, consequentemente, ele vai ficar bem quente, né? Quando você for escorregar aqui, tem que tomar um certo cuidado, esperar aquele objeto esfriar, né? Para você não sofrer algum acidente ali de queimadura, né? Está falando exatamente desses cuidados que a gente tem que ter, né? Porque quando você chega num parquinho que ficou ali, aquele objeto, no caso aqui o escorregador, ficou exposto ali ao sol, provavelmente ele está quente. Então, você não pode imediatamente já ir escorregar. Primeiro, você tem que ver se o objeto não está muito quente, se você não vai se queimar, né? Tocar, tá? Ter esse cuidado. Outra coisa que está falando aqui é em relação às cores, que isso a gente viu na unidade passada, né? No dia que está muito quente, pessoal, é importante você usar roupas claras. Por que roupas claras? Porque a gente sabe que a roupa branca, por exemplo, ela recebe a luz, né? E ela reflete. Então, a roupa branca, ela recebe ali a luz, todas as cores e reflete todas as cores. Por isso, ela é branca. A roupa preta, ela recebe, né? E absorve todas as cores, não reflete nada, tá? Por isso, ela é mais quente, ela acaba sendo mais quente, a roupa preta, tá? Então, pessoal, é importante se atentar a isso, tá? Ter esse cuidado, né? Quando vocês forem em parquinhos, na praia, ver, tocar o objeto para ver se ele não está quente, não só o escorregador, mas aqueles objetos, né? Baldinho de areia, aquelas coisinhas, a própria areia, né? Sentir a areia, ver se não está quente, você pode tentar ali acabar se queimando, tá? Então, ter esse cuidado e também com relação à roupa. Em dias muito quentes, é importante que a gente use a roupa branca, tá? Porque você vai sentir menos calor. Porque a roupa preta, ela esquenta mais, bem mais do que a branca, tá? Porque ela absorve todas as cores, não reflete nada. Logo, ela vai esquentar mais. Certinho? Continuando. E na página 111, tem exatamente... Na página 111, então, exemplifica exatamente isso que a Pro falou em relação à roupa clara e escura, tá? Olha só, em dias quentes e ensolarados, é mais confortável usar roupas claras do que escura, porque a roupa clara esquenta menos, a roupa escura esquenta mais. Provavelmente, se você estiver com uma roupa escura, você vai sentir mais calor, tá? Então, vai ficar mais desconfortável, né? A gente tem um experimento aqui, então, na página 112, para nós sabermos qual que esquenta mais, será? Será que é a água, a areia, só um pouquinho que erguei uma mão aí, ou a terra? Qual será? E aí nós temos um experimento aqui na página 112. Olha só, como que vocês farão? No primeiro recipiente, então, vai colocar água até quase encher, tá? Aí eu já mostro os recipientes para vocês aqui, que tem um exemplo. No segundo, você vai colocar areia, tá? E no terceiro, você vai colocar a terra, né? Areia uma coisa, terra outra, tá? Certifique-se de que os 3 elementos sejam colocados até a mesma altura. Então, todos têm que ficar da mesma altura. Não pode um ter menos e o outro ter mais, tá? Com o termômetro, então, você vai identificar a temperatura inicial de cada elemento. Você vai ver a temperatura da água, ver a temperatura da areia e da terra do jardim, tá? Ó, temperatura inicial, ou seja, quando você colocar a água, a areia e a terra ali, você vai
medir a temperatura. Aí você vai anotar aqui qual que é a temperatura inicial, tá bom? Antes de colocar dentro do próximo recipiente, registre os valores na tabela. É essa tabela aqui, como eu expliquei para vocês, tá? Depois, a gente tem aqui, vai colocar os 3 recipientes expostos ao sol. Por aproximadamente 1 hora. Você vai deixar os 3 recipientes expostos ali no sol, tá? Depois desse tempo, você vai pegar o termômetro novamente e vai medir a temperatura deles, né? Da água, da areia e da terra. E fazer o quê? Registrar novamente aqui nessa tabela, ó, tá? No final. Então, aqui o inicial, quando vocês colocarem a água, a areia e a terra, tá? Antes deles irem ao sol. E a final é depois que eles ficaram 1 hora expostos ao sol. Aí você vai anotar qual é a temperatura que eles ficaram, tá? Tem que ser um dia ensolarado, né? Não pode ser aqueles dias que estão nublados. Tem que ter bastante sol, tá? Para que esse experimento? Para nós sabermos qual que vai esquentar mais. Será que vai ser a água? Será que vai ser a areia? Ou será que vai ser a terra? Essa atividade aqui do experimento, vocês não precisam fazer hoje, tá? De repente, se acabar a aula, né? Acaba um pouco mais tarde, de repente não dá tempo até vocês montarem tudo aqui. Rodrigo, essa atividade vocês podem fazer amanhã, tá? Ou depois, porque de repente até vocês organizarem, o sol já vai embora, né? Até organizarem nos recipientes, tá? Então o sol já vai embora. Mas é importante que vocês façam, tá bom? Eu vou cobrar isso, tá? Mesmo que não dê hoje, não tem problema. O que vocês farão, então? Seguir esses passos que a Pro falou, né? Colocar ali a água no recipiente, a areia e a terra. Todos têm que estar ali na mesma altura, não pode ir um ter mais e outro ter menos. Ó, dessa forma aqui, estão vendo? Ó, então todos têm a mesma quantidade, ó, de água, de areia e de terra, tá? Todos têm a mesma quantidade. Após o experimento, você vai colocar lá, né, após ele ficar exposto ao sol, o termômetro vai medir, vai ter esses dados aqui, ó, na sua tabela, tá? E aí você vai anotar aqui o que está pedindo. Ó, após o experimento, ao identificar a temperatura com o termômetro, né, os elementos dos recipientes apresentaram a mesma temperatura ou foram registradas temperaturas diferentes para cada um deles. Então, na verdade, o que vocês farão é uma coleta de dados, tá? Para a gente perceber qual foi o elemento, se foi a água, a areia ou a terra, que teve uma temperatura maior, tá? E aí vocês irão anotar aqui, após vocês terem colhido, então, os dados, feito o experimento, né? Tudo certinho. Prof, quem é a Sapa? Então, olha só. Aqui eu tenho um termômetro, tá? Tá desligado. Como que vocês farão? Vai pegar o recipiente com água, né? Aqui é um exemplo, aqui é a minha água que eu estou tomando. E você vai colocar dentro da água, tá? Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha, tá? Ela vai ficar até aqui, né? Mas o que vai medir mesmo, essa pontinha tem que ficar aqui dentro da água. Essa pontinha de aço aqui, ferro, não sei, tá? A mesma coisa dentro da areia. A mesma coisa dentro da terra, tá? Então, você vai medir a água, depois você mede a terra, mede a areia e a terra. E aí você anota lá a temperatura inicial. Depois que ficou exposta ao sol durante 1 hora, 1 hora e meia, enfim, né? Pode ser um pouco mais, né? Você vai medir de novo, vai colocar de novo o termômetro dentro da água, ver qual que é a temperatura dela, final, por dentro da areia e por dentro da terra, tá, pessoal? Tem outros tipos de termômetros. Esse é aquele termômetro que a gente liga. Tem aqueles outros termômetros também que não tem, tá? Que não tem que ele só sobe ali, é de mercúrio, né? Que fala só sobe. Então, tem vários tipos de termômetro. Esse é um exemplo, é só para mostrar para vocês como que é que vocês vão fazer. Colocar dentro dos recipientes, um de cada vez, claro, tá? Só para exemplificar, mas aí vocês vão usar o termômetro que vocês tiverem em casa, tá bom? Não tem problema quanto a isso, é só para mostrar como que vocês vão colocar, tá? Então, vocês entenderam, né? Vão usar o termômetro que vocês tiverem em casa, tá?
Tem termômetros que eles são específicos para medir a temperatura da água, né? Tem mamãe que tem em casa, que usa para medir a temperatura da água, que o bebezinho vai tomar banho, né? Então, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá bom? Vamos continuar na página 114, pessoal? Página 114, então, do livro. Todo. Então, seria muito frio. É a opção aqui da número 1 da página 114, tá? Exatamente como o Julianinho falou. Número 2. A número 2, então, de acordo com as respostas de vocês, ficou dessa forma, tá? Já vou atender quem ergueu a mão. A primeira imagem é quente, a segunda imagem ali frio e a terceira imagem quente também, tá bom? A número 3, então, a opção correta é a segunda opção, de acordo com o que a Maria Clara falou, tá bom? Está certinho, então. A segunda opção é que vai ficar mais quente depois de um dia de sol. Então, pessoal... Eu coloquei de outro jeito. Só um pouquinho. De acordo com o que o Pedro disse, na questão 4 ali, então, o que você deve fazer antes de usar um brinquedo que ficou muito tempo exposto ao sol? Antes de usar um brinquedo que ficou muito tempo exposto ao sol, é preciso verificar se o brinquedo não está muito quente, né? Para a gente não se queimar. Embaixo. Número 5, então, ficou dessa forma, tá? O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Pessoal, atenção à palavrinha instrumento, tá? É o I, o N e o S, ó. Instrumento. Termômetro. Também tem um acento circunflexo na primeira letra O, tá? Não pode esquecer desses acentinhos. Ponto final. Então, a número 6 ficou dessa forma, os termos receptores, não esqueça que é com P mudo aqui, tá? Os termos receptores estão na nossa pele. A número 7, então, ficou como é chamada a reação do nosso corpo quando a temperatura dele está acima de 38 graus, né? Quando a temperatura está acima de 38 graus, aqui vocês coloquem a bolinha, tá? Que tem do ladinho aqui do C. Aqui eu não consigo pôr, não sei como coloca aqui no livro, tá? Mas aí vocês coloquem aí. Eu sei colocar, professora. Quando a temperatura está acima de 38 graus, nós estamos com febre, tá bom? A questão 8 é uma atividade que vocês vão fazer, cada um seu, tá? Não vamos fazer junto, porque é uma resposta pessoal aí, tá? Vocês vão escrever 3 brincadeiras que você gosta de fazer em dias quentes e 3 brincadeiras para dias frios, tá? Então, olha só, não vai brincar aqui de adivinha com o colega, porque não tem, né, na sala de aula, ninguém vai, não estamos, tá? Dentro da sala de aula, mas você vai colocar aqui, então, 3 brincadeiras que você gosta de brincar em dias quentes. Aí você escreve aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 3 brincadeiras que você gosta de fazer em dias frios, tá bom? Então, cada um vai escrever a brincadeira que gosta, né? Não posso fazer aqui porque cada pessoa gosta de um determinado tipo de brincadeira, tá? Então, vocês podem fazer, se vocês quiserem fazer depois, tá? E a gente conclui aqui a unidade, mas é só para avisá-los que essa é uma resposta pessoal. Vou fazer uma breve leitura aqui no que nós aprendemos, no que nós vimos nessa unidade, tá? Então, o que a gente viu, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a nossa pele, ela é responsável pela sensação de quente ou frio, né? É pela pele que tem lá os termos receptores que a gente consegue ter essa sensação de frio ou de quente, tá? A gente aprendeu também que o termômetro é o instrumento utilizado para medir a temperatura. Ele nos permite saber se estamos ou não com febre, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal, que a Pro está lendo aqui no que nós aprendemos é muito importante, tá? Eu oriento vocês para vocês estudarem isso daqui, porque está de uma forma bem resumida o que nós vimos em toda a unidade. Então, é importante vocês estudarem isso para realizar as atividades avaliativas, tá bom? Nós aprendemos também que brincar pode ser muito divertido quando está quente ou mesmo quando está frio, né? Mas não se esqueça de verificar se os brinquedos estão muito quentes ou muito frios antes de usar, tá bom? Então, é o que a gente viu, a gente falou ali que é importante ter esses cuidados, né?
na hora de brincar, porque se ele ficou muito tempo exposto ao sol, ele pode estar quente, pode queimar. Então, a gente precisa verificar antes, tá? Ou mesmo no frio, né? Às vezes está muito frio, então é preciso verificar aquele brinquedo antes de brincar. Aprendemos também que o Sol é uma estrela brilhante que fornece a energia necessária para manter a Terra aquecida. Sem ele, não teríamos vida em nosso planeta. Olha a importância do Sol, né, pessoal? E aí, vocês vão finalizar aqui. Cada um também tem a sua resposta aí nessa atividade, é uma resposta também pessoal, escrevendo o que você aprendeu nessa unidade, tá? Então, você pode colocar o que você aprendeu, o que você achou mais importante, que você não sabia, que você ficou sabendo a partir de tudo que nós estudamos nessa unidade, tá bom? Alguma dúvida? Mas nós temos também, além dessa finalização aqui da unidade, né? Nós temos da unidade 11, nós temos também as atividades lá da página 151 e 152, tá? Que são as atividades, nas atividades complementares do livro de vocês, para reforçar tudo que nós vimos nessa unidade, tá? Então, vocês podem colocar lá na página 152 do livro de vocês, tá? Pessoal, as atividades da página 151, uma atividade que cada um vai fazer também, uma atividade pessoal, tá? Porque olha o que está pedindo aqui no enunciado. Faça um desenho sobre o que você gosta de fazer quando o tempo está quente e o que você prefere fazer quando está frio. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar algo que você gosta de fazer, né, quando está quente. E embaixo aqui, o que você gosta de fazer quando está frio, tá bom? Então, vocês podem fazer depois essa atividade, o desenho, aí faz com calma, com bastante capricho, pinta bem bonitinho, tá, pessoal? Quando a gente desenha com um lápis, né? Porque caso a gente erre, a gente pode apagar, mas é importante pintar o desenho também, para ele ficar bem caprichado, bem bonito, tá? Então, aqui na página 152 vai ficar dessa forma. O Sol é uma estrela. Sem ele, não teríamos vida em nosso planeta. Ele nos aquece e também pode aquecer os brinquedos. Em dias muito quentes, tome cuidado para não se queimar. E não se esqueça de se hidratar, ou seja, tomar bastante líquidos, né? Que é importante em dias quentes, tá? Dias frios também, né? Mas aí a gente toma um líquido quentinho para nos aquecermos. Então, olha só, o Enzo respondeu aqui que a camiseta mais adequada é a camiseta branca. De fato, eu sei que é a camiseta branca, né? E aí tem aqui, ó, justifique a sua resposta desenhando o que acontece com os raios solares em cada um dos casos. Então, aqui nós vamos marcar um X, mas nós precisamos também representar aquilo que está sendo pedido, tá? Com os raios solares, para de fato nós entendermos o que acontece, por que a camiseta branca ela é mais adequada para ser usada em um dia de calor. Então, vocês desenhem retinho com a régua, utilizem a régua, o da Pro não ficou retinho, porque não tem como eu fazer com a régua aqui, tá? Mas vocês usem a régua. Então, o que acontece? Mas a gente entende o que acontece aqui. Na camiseta branca, olha só, as luzes são absorvidas e são refletidas. Então, ó, recebe e reflete. Na camiseta preta, somente recebe, ela não reflete. Logo, isso faz com que a camiseta preta seja mais quente, tá? Do que a camiseta branca, tá? Então, façam retinho aqui, como a Pro fez, utilizando a régua, com um lápis, tá? Na camiseta branca, então, recebe, reflete. Na camiseta preta, somente recebe, ela não reflete nada. Então, aqui na página 152, pessoal, nós concluímos essa unidade 11 de ciências, tá? Fizemos todas as atividades. Vai faltar vocês fazerem algumas respostinhas pessoais e também aquela atividade, aquele experimento lá com a água, a areia e a terra. Está bem? Que não precisa, como a Pro já falou, ser feita hoje, tá? Por conta do tempo. Mas eu quero que vocês façam e eu vou cobrar de vocês, tá? Então, finalizamos a atividade aqui, as atividades de ciências. Nós vamos passar para a língua portuguesa. Nós temos aquela atividade do bingo, né? Que é uma recreação, lá no livro de vocês, tá? Vou pedir para vocês pegarem um livro de português, então. A 172 tem atividade aí para vocês lerem as palavras e completar a tabela, né? Então, a gente tem aqui, ó, todas essas palavrinhas que estão aqui, tá, pessoal?
tá? Nesse quadro aqui, tá? Então, a gente vai se atentar aqui à cor, né? Uma cor que inicie com 2 R's, ou que tenha R no meio, ou R no início, desculpa, ou... Deixa para eu falar de novo aqui que eu falei, ó. Ler as palavrinhas. Aqui, cor. Uma cor que tenha 2 R's, tá? Que seja escrito com que tenha 2 letrinhas R's na palavrinha. Não é que inicia, não. Que tenha 2 letrinhas R's. Vamos pegar o exemplo aqui de marrom, por exemplo, ó. Tem 2 letras R's, tá? Depois, com R no início da palavrinha. E aqui R entre vogais, tá bom? Depois, deixa eu falar um pouquinho também, aqui na cor, tem que ser uma cor que tenha 2 letras R, tá? Tem que ser uma cor que inicie com R e tem que ser uma cor que tenha R entre vogais, tá? Não pode ser, por exemplo, com 2 R's, barriga. Eu não posso colocar barriga aqui, por quê? Porque barriga não é cor, né? Barriga é o quê? Parte do corpo, tá? Então, tem que se atentar a isso, tá, pessoal? Não é colocando aleatoriamente as palavrinhas, não. Tem que se atentar. Aqui, animal. Animal que tenha 2 letras R's. Por exemplo, ó, bezerro é um animal, tá? Que tenha R no início. Eu não posso, por exemplo, colocar rim. Por quê? Porque rim não é um animal. Rim é uma parte do corpo, tá? Então, aqui, na hora de vocês preencherem a tabela, tem que se atentar aqui em relação aos R's e em relação ao que está sendo pedido. No caso aqui, cor, no caso animal, instrumento musical, tudo bem? E aí nós vamos passar para a página 173, que a Pro vai ditar as palavrinhas para nós realizarmos o bingo, tá? Fala, Antônio. Posso beber água? Pode. Prof, posso beber água? Pode. Fala para ele o negócio da frente. Acho que não precisa, não. Eu vou colocar. Liga aqui, Fernanda. Pessoal, deixa eu compartilhar lá. Pode deixar. Vai lá. Aqui na página 173... Não precisa levar isso aqui, né? Aí, pessoal, aqui na página 173, opa, essas atividades aqui, ó, que vocês farão é em relação à atividade da página anterior, tá? Escolher 2 palavrinhas da tabela do exercício anterior, aquele que a Pro mostrou aqui para vocês, e aí vão escrever uma frase com cada uma dessas palavrinhas escritas, tá? E aí nós temos aqui o bingo. Olha só, é importante vocês se atentarem, porque a Pro vai ditar as palavrinhas e vocês vão escrever as palavrinhas aonde vocês quiserem, tá? Não precisa ser pela ordem, né? Uma palavrinha aqui do lado, pode escrever uma aqui, outra aqui, tá? Vocês coloquem aonde vocês quiserem, tá? Então, a Pro vai ditar 12 palavrinhas, tá bom? Para nós realizarmos a atividade do bingo. 12 palavrinhas que são escritas ali com R e com 2 R's, tá? Tem que se atentar à maneira da escrita, tá bom? Então, quando a Pro ditar as palavrinhas, vocês vão escrever e a próxima vez que eu ditar é para vocês realizarem o bingo, né? Daí vocês vão marcar um xizinho conforme a Pro vai sorteando as palavrinhas. Vocês já fizeram o bingo, né? Então, acho que é bem tranquilo, já sabe como que é a realização dessa atividade, tá? Podemos iniciar, então? A Pro pode iniciar para ditar as palavrinhas? Parabéns a todos. Parabéns ali quem bingou. Eu binguei. Parabéns, aqui, ó. Parabéns, parabéns. Esse joguinho de bingo
É também para vocês treinarem a escrita das palavrinhas com R, com 2 R's, né? É importante nós nos atentarmos como que nós pronunciamos as palavrinhas. Por exemplo, aqui a palavrinha girafa. Eu falo com o som do R fraco, né? Agora, quando eu falo garrafa, o som é forte, ele arranha a garganta. Então, a palavrinha eu sei que ela deve ser escrita com 2 letras R, tá? Garrafa. Quando eu falo girafa, o som é fraco, ele não arranha a garganta, tá? Então, a palavrinha deve ser escrita somente com uma letrinha R. Tudo bem? É importante nós lembrarmos disso, tá? Na escrita, daí, corretamente das palavrinhas. Eu quero explicar as atividades. Maria Eduarda. Quero explicar também o gênero textual que nós estamos vendo nessa unidade. Qual que é o gênero textual? O que é um gênero textual? É o tipo de texto, né? Vocês lembram que a Pro já falou sobre isso. Nessa unidade, especificamente, nós estamos vendo, aumentei muito aqui, o gênero textual convite. Olha só, a gente tem um convite aqui, tá? Nós temos as atividades referente aí ao convite, né? Mas a Pro quer que vocês coloquem lá na página 176, só para nós nos atentarmos às características desse gênero textual, dessa unidade. Isso é importante, tá? Então, olha só, nós estamos vendo nessa unidade o gênero textual convite. Eu tenho certeza que todos vocês já viram um convite. O convite pode ser ele de casamento, pode ser de aniversário, de uma reunião, tá? Tem diversos tipos de convites, tá, pessoal? Para diversos eventos, né? Então, a característica desse gênero textual é um texto que tem o objetivo de convidar alguém para uma festa ou um evento, tá? Essa é uma característica importante nesse gênero textual. Contém informações importantes como, o que tem um convite? Tem o nome da pessoa convidada, então se ela vai convidar você, ela vai colocar o seu nome. Se ela vai convidar toda a sua família, pode também colocar, né, a família e coloca, né, o sobrenome ali da família, né? Ela tem a data, o horário e o local do evento. Um convite tem que ter, porque como que você vai nesse evento se você não souber aonde é? Que horas vai ser o evento, né? Então, tem que ter a data, o horário e o local, tá? O motivo da comemoração vai ser o quê? Vai ser um casamento, vai ser um aniversário, um chá de bebê? Qual vai ser o motivo, né? Também tem no convite, tá? E o nome da pessoa que está convidando. Então, no final do convite ali, ela vai colocar, né, o nome dela para você saber quem que é que está te convidando. Vamos ver o convite aqui, que exemplifica exatamente essas características que a Pro leu, tá? Cadê o convite? Tá aqui, ó, o convite da Fabiana, tá? Então, olha só, Maria Eduarda. Quem que é a Maria Eduarda? É a pessoa que ela está convidando, né? Vou fazer 7 anos e você não pode ficar de fora da minha festa. Será no dia 19 de novembro, às 18 horas. Vamos nos divertir para valer. E aí ela assinou ali a Fabiana, quer dizer que ela que está convidando. Aonde que vai ser o local? Olha aqui, ó, vai ser na Avenida Rui Barbosa, número 415, Centro, tá? Esse convite aqui, pessoal, ele está exemplificando tudo aquilo, todas as características, tá? Tem aqui, ó, o nome da convidada, ela convidou a Maria Eduarda, tá? Tem aqui o motivo da comemoração, ela vai fazer um aniversário, né? Tem aqui o nome de quem está fazendo o aniversário, né? Quem enviou o convite. Tem aqui o endereço, para que a pessoa possa ir até o local para comemorar com ela, tá bom? Então, aqui nesse convite, a gente pode ver as características, né? Exatamente as características desse gênero textual convite, tá? Então, não pode faltar em um convite aqui esses elementos que a Pro leu ali nas características. Por exemplo, se ela enviou um convite e não manda aqui, ó, não coloca o endereço, como que a pessoa vai ir até esse local? Não tem como, né? Como é que ela vai chegar nesse lugar? Se ela não sabe aonde é, se não tem especificado aonde vai ser o aniversário, se não tem o horário, né? Então, é importante a gente se atentar às características desse elemento gênero textual convite, tá? Pessoal, então aqui na página 174, que nós estamos fazendo, né? Na 172 vocês farão, como a Pro orientou.
Nós fizemos a leitura do convite e aí vocês responderam, né? Letra A, quem é a aniversariante? A aniversariante é a Fabiana. Letra B, a quem é destinado o convite? O convite é destinado a Maria Eduarda, tá? E agora nós vamos fazer a leitura da número 2. Então, ficou dessa forma o número 2, tá? De acordo com o que cada um de vocês diz. Letra A indica a idade que Fabiana irá comemorar. Letra B indica o dia da festa. Letra C, o 18, indica o horário da festa. E a letra D indica o número da casa, né? Então, pessoal, na página 175, só um pouquinho, tá? Na página 175, a gente tem ali para vocês observarem o calendário, tá? Circular no calendário aqui o dia que vai ser a festa, né? Eu não vou fazer com vocês, é bem rapidinho. Quero falar em relação aqui a número 4, tá? Na número 4 aqui, pessoal, não é necessário que vocês façam essa atividade aqui, tá? Tá falando aqui, ó, explique oralmente, tá? Então, olha só, vocês vão marcar no horário, no relógio, o horário em que a festa irá começar. Vocês vão colocar aqui os ponteirinhos, lembrando que o ponteiro menor é referente às horas, o maior referente aos minutos, tá? Vocês vão marcar, mas aqui a letra A e B não precisa fazer nada, tá? É uma resposta oral. Então, não é preciso escrever aqui ou no caderno em lugar nenhum, tá bom? Aí tem as atividades aqui da página 176 que vocês vão fazer. Vai ir até a página 179, tá, pessoal? Olha só. Essa atividade 179 não conta também, não vai ser feito. Aqui é só uma leitura aqui. Eu vou só terminar aqui, a gente vai só concluir o que a gente viu, né? Eu vou deixar essas atividadezinhas para vocês fazerem, porque já tem gente cansado aí, tá? Aí vocês vão finalizar com essa atividade aqui, que é em relação ao parágrafo, também é um texto que é um conteúdo que a gente viu nessa unidade, tá? Então, só finalizando aqui, para a gente ver o que eu aprendi, depois vocês farão as atividades, a gente aprendeu o quê? Que um texto ele é organizado em parágrafos, cada parágrafo possui uma informação importante para o texto, o parágrafo é marcado na folha com um espaço, uma pequena distância da margem, né? Que é o que a Pro já explicou ali diversas vezes para vocês. Vimos também que quando localizada entre vogais, a letra R, ela tem um som fraco, como na palavra baralho, né? Amora, cantora. Para o som forte do R entre vogais, devemos repetir a letra R, como aqui nas palavrinhas carruagem e carroça, tá bom? Além dessas atividades, pessoal, aqui que vocês vão finalizar o livro, vocês também farão as atividades lá da página da página 232 a 234, que é no livro de português mesmo, mas lá nas atividades complementares. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode me chamar para eu estar à disposição, tá bom? Beijos para vocês, então. Ótimo final de tarde. Qualquer coisa para eu estar à disposição, tá bom? Tchau.